Saudações a todos. Hoje iniciamos mais um programa Por Dentro da Pós, uma iniciativa do Centro Universitário Internacional Uninter, mais especificamente dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da área de Tecnologia da Informação. Eu sou o professor André Ribeiro, também atuo como tutor relacionado a estes cursos, em parceria com o professor e coordenador Alex Rocha. E hoje trazemos um assunto muito pertinente, que a gente já até debateu sobre esse assunto em programas anteriores. Falaremos novamente sobre a inteligência artificial, mais especificamente sobre os aspectos sociais e educacionais desta área de tanto interesse. E hoje trazemos aqui a importante presença do professor e pesquisador na área de inteligência artificial, é o professor Paulo Yutaka Toyoshima Hirata. Bem-vindo, professor Paulo. Obrigado, professor André. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a presença aqui, né? Eu vou pedir para você se apresentar ao nosso público. Certo. Bom, como o professor André falou, eu sou pesquisador na área de inteligência artificial, né? Mais precisamente aplicação de inteligência artificial em tecnologias educacionais, né? E é isso, eu também atuo, eu sou dono de uma edtech, né? Que a gente também mexe com inteligência artificial, mexe com tecnologias educacionais, mais precisamente com ambientes virtuais de aprendizagem, né? Esse é o foco da nossa edtech. E é isso aí, a gente está na pesquisa, na luta aí, né? É uma área muito promissora, né? E para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu já vou começar a fazer a primeira pergunta para você aqui, através do meu dispositivo aqui, que eu tenho como... que eu anotei aqui as perguntas, então vamos lá. Poderia realizar uma breve contextualização a respeito do que é a inteligência artificial? Certo. A inteligência artificial ela é uma tecnologia que envolve, obviamente, programação, computação, né? E onde você aplica técnicas de programação para a tecnologia, a inteligência, ela simular a inteligência humana. Então, aqui já entra uma parte importante, né? Ela simula, porque cria-se essa ideia, assim, né, de que a tecnologia realmente ela é inteligente, assim, mas, assim, ela não é... A inteligência dela não é a forma como nós humanos construímos a nossa inteligência, né? Na verdade, são técnicas de programação da qual ela simula que ela é inteligente, assim, que ela toma decisões, enfim, chega a conclusões, mas tudo isso são artifícios, né, de programação. Então é assim que gira, isso que funciona, é assim que funciona a tecnologia da inteligência artificial. Aqui a gente entra já numa parte que é bem interessante, que arrisco a dizer assim, que é o coração da inteligência artificial, que é a parte do machine learning e do deep learning, né? Obviamente não dá para entrar em detalhes profundos nessas tecnologias, mas basicamente, através de novo digo, né, de algoritmos de programação, a máquina ela consegue tomar algumas decisões, né, para executar uma tarefa ou fornecer alguma informação. Então é assim que funciona. Aqui eu já faço um adendo, que eu tenho, assim, expressando uma opinião pessoal minha, assim, que eu tenho uma certa ressalva com esse termo, justamente porque ele cria, assim, essa ideia que a máquina ela está aprendendo da mesma maneira que nós humanos aprendemos, né? E isso não é assim que funciona, né? Basicamente, são aplicadas, assim, técnicas de algoritmos, eles são, como é que eu falo? Eles são organizados em rede, aí a gente entra na parte de deep learning, né? Eles são organizados em redes neurais e, digamos assim, fazendo uma analogia, digamos que a inteligência, ela trafega por essas redes neurais e tudo isso é baseado em parâmetros, tá? Ela não navega assim a bel prazer, né? O programador, o pesquisador, ele introduz parâmetros, funções assim que fazem a máquina decidir para qual dessas redes ela vai trafegar. Então é assim que ela faz. Por isso que essa ideia de aprendizado de máquina, eu gosto até de brincar, que na verdade se trata de decisões que ela toma, assim, tudo programado por seres humanos, assim, na verdade, né? É assim que funciona, né? Então é preciso haver bastante esse cuidado, porque eu já fui indagado dessa questão, né, de aprendizado de máquina, não tem perigo da máquina tomar a vida própria, e na verdade não é bem assim, né, porque tudo isso esse aprendizado de máquina é tudo programado por humanos, né, então é assim que funciona. Interessante, professor. Na verdade, o que gera muita dúvida nas pessoas também, elas acabam perguntando muito sobre o que é um algoritmo. Poderia explicar um pouco para a gente o que é um algoritmo? O algoritmo, na verdade, assim,
falando de uma maneira muito resumida, tá? É uma série de passos, né, que você transcreve para linguagens específicas da máquina. A máquina entende esses passo a passo, né, esses passos, e daí ela executa essa tarefa, né? Então, por exemplo, se você... eu quero que a máquina calcule, realize um cálculo, né, uma equação. Aí você, através, né, da linguagem específica da programação, você estabelece os passos, né? Some isso, divida isso, enfim, né? Eleve ao quadrado, né? Você coloca essa expressão, a máquina, obviamente, entende aquela linguagem e ela executa essa tarefa. Então, basicamente, é isso, um algoritmo. Eu até brinco, né? Que, na verdade, a nossa vida é algorítmica, né, professor? Porque a gente tem que levantar, a gente toma café, escova os dentes, vai para o trabalho o dia inteiro, depois volta. Esse é o nosso algoritmo, né? Não tem explicação melhor do que essa, né? Explicar como a gente faz no dia a dia. Por exemplo, se a gente tem uma determinada tarefa para fazer, como a gente vai executar as várias etapas até ter aquela resolução daquele problema específico, né? Então vamos lá para a nossa segunda pergunta. Quais são as áreas onde a inteligência artificial está mais em alta? Assim, as áreas da inteligência artificial, ela é muito ampla, na verdade. Existem N aplicações, né? E, obviamente, algumas ela ainda está engatinhando, enquanto outras ela já está bem avançada, né? Um exemplo de área que ela está bem avançada é no próprio marketing, né? Porque hoje tem um campo da inteligência artificial que ele está bem alto, que é a ciência de dados, por exemplo, né? O pessoal do marketing digital está usando bastante esse recurso, porque, assim, basicamente, a inteligência artificial na área do marketing, ela faz a mineração de dados, né? Não sei se o professor está familiarizado com esse termo, né? Mas, basicamente, novamente, falando de um jeito bem resumido, né? A inteligência artificial, ela vasculha toda a web, assim, todos os dados, ela filtra esses dados, ela organiza esses dados e dispõe para os profissionais conseguirem interpretar esses dados, né? Para eles conseguirem tomar, enfim, as melhores decisões, né? Então, essa é uma área que ela está bem alta agora, inclusive, né? Isso desde a época dos spiders, do bot do Google, né? Que já se fala muito sobre isso. Com certeza, com certeza. E nos jogos, então, nem se fala, né? Eu arrisco dizer, assim, pelo menos do meu conhecimento, eu acho que é onde a inteligência artificial mais ficou evidente, né? Ela já começava lá desde a época do Pac-Man, assim, aqueles fantasminhas, né? Em que tudo aquilo era inteligência artificial. Bem rudimentar, obviamente, né? Mas hoje, por exemplo, nos jogos, nos games, a inteligência artificial ela já tomou, assim, proporções muito grandes, né? Um grande exemplo na empresa Sony, né? Existe uma tecnologia chamada Gran Turismo Sophie, né? Que é basicamente uma inteligência artificial que foi empregada num game, um simulador de corrida chamado Gran Turismo, né? E essa inteligência artificial, basicamente, ela pilota o carro, ela age como se fosse um jogador. Inclusive, colocaram essa inteligência artificial para competir com pro players, né? Com pessoas que competem mesmo, assim, no jogo, e ela conseguiu ganhar, assim. Então, ela já mostrou essa capacidade de dirigir da melhor maneira possível, evitar perigos, né? Tomar até certas estratégias, né? Para conseguir o melhor trajeto, enfim. Nos games, ela está bem avançada também, né? Mas, claro, existem muitas outras também. Tem a área da robótica, enfim, tem muita coisa. Esse exemplo que você deu me lembrou muito a questão dos carros autônomos, né? Sim. Então, claro, a gente tem um exemplo físico. Você falou de um exemplo virtual, né? Sim, com certeza, né? É bem interessante, assim, mas... Por outro lado, né, a gente já encontra, assim... Aí eu até entendo certas queixas, né? Por exemplo, na área da arte digital, né? Esses dias mesmo eu tomei conhecimento de uma inteligência artificial que ela faz uma arte digital de acordo com as características que você coloca para ela, assim. Foi bem interessante porque eu vi que, por exemplo, você colocou as características de uma pessoa e ela fez uma arte no estilo Pixar, uma arte em 3D, assim, né, com essas características no estilo Pixar, né? Então, para você ver que em algumas áreas ela está bem avançada mesmo a ponto de ela já conseguir fazer uma arte completa, né? Aqui daí entra mais umas outras questões que talvez a gente aborde mais para frente durante essa entrevista, mas enfim, né? Ela de fato ela está bem adiantada mesmo, assim, sabe? E tem mais alguma outra área que se veja que tem um impacto assim significativo? Olha, nesse sentido? Significativo, olha, tem uma outra... Indústria 4.0... na indústria 4.0 também é uma área, né? Inclusive também existem áreas, por exemplo, do cinema, né? Em que
A inteligência artificial já cria roteiros completos, assim, baseado, né? Você coloca ali eu não sei exatamente como funciona, né? Mas a pessoa coloca a trama, assim, fornece um esqueleto para a trama e ele vai elaborando o roteiro para, né? Não sei se isso é bom também, devem haver certas ressalvas, né? Acho que a gente vai ter essa resposta daqui a alguns anos. Alguns anos, na verdade, né? Com toda certeza. Né? Com Bom, toda certeza. Então vamos ver aqui a terceira pergunta. Bom, uma coisa que muito se fala, né? Muito gera dúvida em questão ao ChatGPT. Então a pergunta aqui, em relação ao ChatGPT, como que funciona essa tecnologia? Certo. Então, essa tecnologia, ela funciona assim. Basicamente, o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial que vasculha bancos de dados. Até entrando, ele tem uma certa relação com isso que a gente falou da ciência de dados, né? Então, é uma inteligência artificial que, basicamente, quando você faz uma pergunta para ela vasculha toda a web, né? Vasculha, assim, portais, redes sociais, para encontrar todo tipo de informação referente a isso que você está perguntando. Aí ela confirma, né? Aliás, ela compila, né, essas informações e ela devolve né, para quem está perguntando. Usuário, né? Para o usuário. Aí, aqui, claro que há um certo... Tem que haver uma certa ressalva, uma certa responsabilidade, porque ela ainda é uma tecnologia que ela não está no seu desenvolvimento pleno, isso é óbvio, né? Então, principalmente nessa parte de identificar os dados, né? É uma coisa assim que não dá para dizer que ele é 100% confiável ainda, porque ela é uma tecnologia em teste ainda, assim, então não tem como, né, dizer que ela é 100% confiável. Outra coisa que é bem interessante no ChatGPT, acredito que o professor já deva ter usado, né? O ChatGPT, o professor deve ter reparado que ele tem uma precisão gramatical muito, muito grande, assim, né? E é bem interessante que daí entra naquele conceito que a gente falou ali atrás, que era de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, né? Machine Learning e Deep Learning, que basicamente como é que funciona, né? Nesses dois conceitos, a máquina, digamos que ela é treinada para cumprir uma função. Treinamento de tentativa e erro, né? Então, o que acontece? Falando da parte gramatical do ChatGPT, ela foi submetida a dados, né, referentes à nossa linguagem, né, a língua portuguesa, no caso, né, toda a parte gramatical, os termos, os verbos, as gírias, né? E com isso, ela foi treinada para conseguir formular as frases para elas ficarem dentro do nosso... como se estivesse conversando. Como estivesse conversando. Então, programação assim, linguagem natural. Né? Exatamente, se aproximar da linguagem natural. Tanto em relação às regras gramaticais, né, a formulação das frases, como também a parte semântica, né? Então, interpretação de gírias, interpretação de termos, né? Claro que, de novo, né, professor, falando assim de uma maneira muito simplista, né? Isso assim, anos de desenvolvimento, assim, por trás do ChatGPT é uma equipe, um laboratório de inteligência artificial enorme e com certeza, né, os primórdios do ChatGPT deviam surgir assim mais coisas absurdas, assim, né, em termos de linguagem, porque como eu falei é um treinamento, né, ao longo dos treinamentos a máquina vai aprendendo, de novo digo, né. Então é assim que funciona, é bem interessante. Então vou mandar uma outra pergunta aqui para você que tem uma relação diretamente com o que você acabou de responder, né? Tecnologias como o ChatGPT não podem contribuir para a distribuição de informações incorretas e até falsas? Bom, essa é realmente uma grande ressalva que eu tenho em relação ao ChatGPT, assim. Eu não nego que ele é assim eu arrisco dizer uma obra-prima da programação. Isso, assim, eu concordo, assim, ele é muito bem construído, ele é muito bem programado. Porém, assim como eu mencionei, né, professor, ele não é infalível. E, assim, ele não é 100% confiável, né, porque ele está ainda em fase de testes, né. E, assim, arrisco a dizer que, assim, acredito eu, assim, que no momento vai ser muito... difícil que uma máquina ela consiga verificar a veracidade de uma informação. Ela simplesmente repassa, né? A máquina, como é que ela toma as decisões, né? É por padrões, assim. Não sei exatamente como funciona o ChatGPT, né? Mas acredito eu que deva funcionar assim na identificação de padrões mesmo. Então, assim, se essa informação ela é muito acessada, ela é muito compartilhada, a máquina
toma como verdade, digamos assim, né? E aí entra o perigo, né? Que aí vem assim a parte de nós humanos usarmos essa tecnologia de forma consciente, sermos críticos na hora de utilizar essa tecnologia, né? Mas poxa, ela passou essa informação, mas será que é verdade mesmo, né? Onde que ela viu isso? Né? Então aí entra assim a questão de, né, de nós sermos conscientes para utilizar essa informação e principalmente compartilhar essa informação, né? Precisamos ser essa questão da conscientes. confiabilidade computacional, né, que eles falam. Sim, com certeza. Ela está ainda né? bem sensível. Né? Né? A gente sempre tem que entender que por trás de uma tecnologia sempre há um humano, né? Então tudo que a máquina faz foi o humano que programou, foi o humano que estipulou os parâmetros, assim. Então até eu acredito que assim, o mais interessante é você ver quem está por trás dessa tecnologia do que realmente a tecnologia em si, né? Para você verificar realmente a confiabilidade dela. Né? E o que você diria para essa molecada aí que fica jogando TCC dentro do ChatGPT? Não, pelo amor de Deus, não façam isso porque com certeza ela não é 100% confiável para isso não. Essas informações elas vão para algum lugar, não se sabe para onde. Não se sabe para onde. E serão utilizadas, não se sabe de que maneira. Pois é, né? E aliás, assim, né, vou ajudar um pouco os colegas universitários, né? Já existem formas da gente identificar se o ChatGPT criou aquele conteúdo. Né? Se você coloca o texto ali, né, coloca o texto na íntegra e escreve, foi você que formulou esse texto? Ele responde que sim. Então, assim, né, para os colegas universitários aí, muito cuidado, assim, para na hora de jogar as coisas no ChatGPT, porque dá para descobrir. Sabe? E, bom, a gente tem hoje em dia como maiores exemplos o ChatGPT e tem o Google Bard também. Né? Sim. Ainda tem uma certa... Alguns preferem utilizar o Bard e outros preferem utilizar o ChatGPT. Ainda tem uma certa disputa nesse sentido, né? Acredito que tem ainda um caminho em frente, assim, não sabemos aí em quanto tempo, mas que vai ter um grande avanço nesse sentido, né? Nessas plataformas. Assim, com certeza, eu particularmente eu fico muito assim empolgado com essa ideia de uma inteligência artificial conversando com você, entendendo as suas solicitações e atendendo ela. Né, as suas solicitações, mas claro que entra naquele cuidado. Há limites para isso, né? Você não pode depender de uma inteligência artificial para resolver todos os seus problemas, né? Para fazer o seu trabalho acadêmico, para, enfim, fazer o seu trabalho. Eu acredito que é muito, assim... temos que ter essa consciência, né? Que a inteligência artificial ela é um adjuvante, ela vai nos auxiliar, ela não vai nos substituir, não vai fazer pra gente, né? Ela segue o mesmo padrão das outras tecnologias que a gente tem discutido, né? Academicamente. Sim. Que a tecnologia não é a solução para tudo, né? Ela pode ser utilizada como um recurso de mediação, né? Mas não esperar que ela resolva todos os nossos problemas. Com certeza, né? Com certeza. Mais ou menos nesse sentido. Então, dando sequência aqui, né? Vamos lá para a próxima pergunta. A inteligência artificial não pode obter informações dos usuários e usar a favor das empresas? Assim, na realidade, isso pode ocorrer já, né? Na verdade, isso já ocorre, né? O Instagram, o Facebook, o Twitter, né? Eles já pegam as informações de seus usuários baseados nas atividades que você executa lá dentro. Então, na verdade, isso já acontece, né? Aí entra novamente, né, naquela questão de consciência, né? Porque, não sei se o professor já deve ter reparado, mas eu, alguns tempos atrás, já me deparei com essa situação. Procurando no Facebook sobre... Eu lembro que eu estava procurando sobre algum produto, né? Algum produto para casa, para minha casa ali... Né, não achei, aí de repente começou, assim, passou algum tempo, assim, começou a ser bombardeio de propagandas, de banners, né? Então, basicamente, ela já estou, né, a inteligência artificial, os bots do Facebook, eles reconheceram, né, o meu interesse e foram me indicando. Então, na verdade, isso já acontece. Os próprios cookies dos navegadores, sim, né? Com certeza. Né? Que entra a inteligência artificial de mineração de dados. Navegação, exatamente. Sim, navegação. Então isso já acontece. Aí entra na questão de usarmos de forma consciente, né? A pessoa tem que ter cuidado com o que ela posta no Instagram, o que ela posta no Facebook, o que ela posta no Twitter, porque isso vai virar dado e as inteligências artificiais vão pegar. Né? Então entra de novo naquela conversa. Né? Naquela conversa que pode ser usada de forma boa ou de forma ruim. Isso é um fato. Né? Exatamente. O papo está muito bom aqui com o professor Paulo. Vamos fazer um pequeno intervalo e na sequência a gente volta aqui para dar continuidade à nossa conversa.
Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13,
Sua imagem pega bem. Voltando ao nosso programa Por Dentro da Pós, com o professor Paulo Yutaka Girata, estamos falando aqui sobre os aspectos sociais e educacionais da inteligência artificial. O professor Paulo também, eu não falei anteriormente, mas ele é meu colega de doutorado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, que tem sido muito interessante, abordando um tema que é muito relevante na atualidade. Sr. Paulo, então vamos falar agora um pouquinho sobre a parte educacional, a área educacional. No campo educacional, as pesquisas em IA estão em que estágio? Assim, no campo da educação, há bastante pesquisas, né, na área de inteligência artificial. Lógico que, comparado a outras áreas, né, até as que a gente já mencionou no bloco anterior, ainda há muito a ser explorado, há muita coisa, assim. Mas sim, ela está caminhando a passos largos, né? Até peço licença para falar aqui da minha pesquisa. Fique à vontade, né? por favor. No meu caso, na minha pesquisa de doutorado, ela envolve, obviamente, inteligência artificial. E, assim, basicamente, eu firmei uma parceria com mais 2 profissionais, né? Que um é programador e outro é designer gráfica. E nós estamos desenvolvendo, basicamente, um AVA. É um ambiente virtual de aprendizagem. E nesse ambiente virtual de aprendizagem, nós estamos implementando uma inteligência artificial. A ideia é que esse AVA ele funcione de uma maneira mais autônoma, assim. Então, ela funciona, digamos assim, entre muitas aspas, como se fosse mesmo um auxiliar de professor. Então, ela auxilia o professor a formular suas aulas, ela auxilia o professor a organizar toda a parte organizacional, fazer um monitoramento dos alunos, né? Enfim, né? Quando ele vai gravar as aulas, ela auxilia também. Quando vai upar aulas, vai organizar todas as suas rotas de aprendizagem, isso tudo a inteligência artificial auxilia. Então, isso consiste a minha pesquisa, né? Ela já está em passos largos, nós já estamos em processo assim, de finalizar um protótipo, assim, porque eu tenho muito interesse em testar ela, né? Aí depois a ideia, a gente pretende, se for possível isso, né, durante o doutorado, a gente pretende testar realmente com turmas, né? E tudo isso ainda está para ser definido, né? Com quais turmas a gente vai usar, quais disciplinas, enfim, isso é uma coisa que a gente está decidindo, porque eu quero justamente testar, né? Basicamente, se o professor, se o educador e os seus estudantes conseguem usar. Então, basicamente, a gente quer fornecer a ferramenta e, propositalmente, a gente não quer fornecer nenhum auxílio, digamos, humano, assim, sabe? Para ver se realmente, né, os algoritmos, né, que nós implementamos na inteligência artificial vão funcionar, né? E ela vai, enfim, executar essa função que nós estamos programando para ela fazer. Então, provavelmente, essas 3 pesquisas vão ser 3 pesquisas diferentes de mestrado ou doutorado, né? Na verdade, depois da sua. Esses meus 2 parceiros, assim, eles não sei se é do interesse deles ir para a área da pesquisa, mas com certeza eles estão sendo peças muito importantes nessa pesquisa. Sem eles eu com certeza não estaria fazendo sozinho, com toda certeza, né? Posso até mandar um abraço para eles aqui, né, que é para Karen e para o Daniel, né, que são os meus 2 parceiros aí que estão dando uma grande força nessa pesquisa, assim, né, com toda certeza. Como a inteligência artificial ela está tendo bastante impacto em outras áreas, como a gente já falou aqui da indústria, na área de e-commerce, né? Isso é visível. Todo dia que a gente entra na internet, a gente tem alguma experiência diferente relacionada à inteligência artificial. Não obstante, a gente terá impactos significativos também na área de educação. Na verdade, o que acontece hoje é que a gente ainda não sabe que impactos serão esses. Já tem alguns indícios, né, de impactos positivos, como impactos negativos também, né? Mas é uma área que ainda tem muito a se desenvolver e tem que ser muito pesquisada ainda no decorrer aí dos próximos anos, né? Até essa questão, né, no meu caso, né, do que é o AVA, obviamente a gente mexe com educação à distância, né, com educação online. E essa é uma área assim que
até a pandemia, né, ela foi adotada assim meio que forçosamente durante o tempo da pandemia, acho que todo mundo vai se recordar, né, muitas escolas tiveram que adotar forçadamente, né, aulas, na época chamava de aulas remotas, esse termo já está meio em desuso, né, mas aulas remotas que eram emergenciais. E até criou-se uma visão errada em relação a essa área, né? Porque, assim, como foi tudo muito... Brinco, foi no susto, né? Todo mundo teve que pegar no susto. Então, não havia assim, o pessoal não tinha se preparado, não estava pronto para usar essas tecnologias. Muitas delas foram usadas, assim, como... assim, perdoe o termo, mas para tapar buraco, né? Então, criou-se às vezes até uma ideia errônea em relação a essa questão, né? Pesquisas nessa área são muito importantes, assim, né? Na parte de desenvolvimento de tecnologias para aulas online, né? Para aulas em EAD, penso eu que é muito importante, assim, sabe? Haver sempre esse tipo de pesquisa, porque eu até comento, né, que joga-se muito nas costas do professor, ele precisa se especializar, precisa se reciclar, precisa se atualizar, o que eu concordo, né, é verdade, com toda certeza, mas eu penso que esse é só um ponto da questão, né? Na realidade, eu penso que as tecnologias, né, não falo só dos AVAs, mas as tecnologias, elas precisam estar parelhas à qualidade do professor, né? Porque não adianta nada, né, você ter um professor super bem preparado, né, super capacitado, e você dá para ele uma tecnologia precária, assim, né, por mais que, e não é nem por incompetência, né, ele vai fazer o possível, mas vai chegar uma hora que a tecnologia não vai atender o que ele precisa, né? Então precisa haver essa consciência, né, que tem que haver pesquisas também, né? O que é muito comum também é a questão do professor utilizar a tecnologia como um recurso de reprodução do conteúdo, né? Sim. Ele está apenas reproduzindo. Ele fez ali um slide em PowerPoint, está usando determinado recurso ali para projetar o PowerPoint ali na parede ou na TV, alguma coisa assim. Agora, o difícil mesmo é você utilizar a tecnologia para fazer com que o estudante ele construa o próprio conhecimento, né? Ele se utiliza daquela ferramenta para a construção, né? E existe uma lacuna importante, né, que são as metodologias. Sim. Como que se vai aplicar? Né? Qual o passo a passo que você vai fazer para aplicar uma didática, né, que ensine esse aluno, esse estudante, a construir o seu conhecimento? Sim. Né? Então... Isso que você mencionou, professora, na verdade, acredito eu que seja assim o cerne da questão, assim, que isso é fato, né? A aula online, né, a aula EAD, ela não é igual à aula presencial. Então, assim, entra nisso que o professor falou, né? Se o professor simplesmente pegar e transpor o que ele faz na aula presencial para a aula EAD, não vai dar certo. Melhor ele continuar com a prática tradicional. Com certeza, ensino, né? Melhor continuar com a prática Giz e quadro negro. Né? E a ideia, isso que o professor falou, de realmente o ensino que se ajusta, né, de acordo com as necessidades do estudante, de acordo com o perfil dos estudantes, acredito eu que seja o segredo de se criar uma boa aula online, uma boa aula em EAD, né? Inclusive, há pesquisas de inteligência artificial nisso. Já se estuda, eu estou realizando um mapeamento sistemático em relação a isso, né? Como estão, assim, essa questão de pesquisa em IA voltadas para EAD, né? Para AVAs, na verdade, né? E eu vi que já se estuda, já se encontra, assim, muito, principalmente da área de informática, assim, já tem estudiosos que eles têm pesquisado, assim, modelos, né? Modelos teóricos de ensinos adaptativos, né? De rotas adaptativas. Então, de plataformas que se adaptam, que se ajustam de acordo com as necessidades do estudante. Porém, aí entra uma questão, né? Aqui até chama-se uma atenção, assim, que uma coisa que eu notei, há muitas pesquisas, assim, na área de informática e poucos da área de educação. Então, aí já começa um ponto que eu acho importante, né? Que deveria haver mais estudos, né, nessa questão. E notei que também são muitos estudos acadêmicos, né, doutorados acadêmicos, né. Eu vejo uma certa carência na parte de doutorado profissional, né, que é a nossa área, assim, uma coisa bem interessante. Que é aplicação, que né? é aplicação mesmo, né. Eu acho bem interessante isso, assim. Você acredita que a IA pode vir a modificar a educação como conhecemos? Acredito eu que sim, que né, se ela for bem aplicada, né, se as pesquisas forem bem direcionadas e bem aplicadas,
Eu não digo que ela vai, digamos assim, destruir a educação, mas eu creio que ela vai promover, assim, uma mudança, assim, a forma como o professor vai pensar o ensino dele, vai pensar, né, como ele transmite conhecimento, como ele vai pensar em relação aos estudantes, né, dos quais ele leciona. Então a IA não vai substituir o professor? Eu acredito que não. Eu acredito que não. A IA, na verdade, mas assim, né, se bem utilizada, se as pesquisas forem bem conduzidas, eu creio que ele vai ser um auxiliar poderoso, assim, para o professor, né? Porque as aulas em EAD, né, elas são muito dinâmicas. O professor atua nessa área de concordar comigo, assim, né? Que elas são muito dinâmicas. Por outro lado, ela também é uma educação muito acessível, né? Porque, assim, pessoas do mundo inteiro, do Brasil, do país inteiro, do mundo inteiro, podem, né, recorrer a esse tipo de educação, né? Por N razões. E acho que para um professor, por exemplo, né, vamos supor que um professor de uma determinada disciplina, ele tem 300, 400, 500 alunos, às vezes é meio difícil, né, o professor acima de tudo é um humano, então assim, é muito difícil para ele dar conta de tudo. Então aí é uma parte onde a IA poderia ajudar, né, ajudar nessa parte no serviço, entre aspas, grosso, né, no serviço grosso, no serviço bruto que o professor tem que fazer, para ele conseguir, para otimizar o trabalho do professor, ele conseguir ser mais assertivo, ser ainda mais eficiente, é onde eu acredito que realmente a tecnologia, né, a IA vai ser um poderoso aliado. Se, de novo, eu sempre vou frisar nessa tecla. Se bem aplicada, se bem feita, assim, claro, com certeza. Né? Aí entra nessa questão. Então, não só os professores, né, mas porque criou-se uma lenda, né, que não apenas com a inteligência artificial, mas outras tecnologias anteriores, a própria inteligência artificial, a própria robótica, né, que os robôs tomariam os lugares dos seres humanos, já que eles estão eles têm o propósito de fazer várias tarefas cotidianas que os seres humanos fazem. Né, as tecnologias sempre tiveram esse objetivo, né, de facilitar as nossas atividades. Aqui tem outra pergunta em relação a isso, né? Não só com o professor, mas há um certo temor em relação à possibilidade da IA tomar o lugar de profissionais. Será que isso pode ocorrer mesmo? Até entra naquilo que a gente já vem conversando, né? Na realidade, se for bem aplicada e se né, a programação da máquina for criada de forma ética, né? Eu acredito que não, né? Porque, como a gente já vem falando, eu falei lá no começo, por trás da programação de uma tecnologia, não só de uma IA, mas de uma tecnologia, é sempre um ser humano. E como eu havia falado até da questão das técnicas de programação, você simplesmente dá as ordens para a máquina na linguagem que ela entende e ela executa. E isso é verdade, né? Uma inteligência artificial, uma máquina, elas não têm senso crítico. Então elas não questionam, elas não pensam por si só, né? Elas não contrariam, elas simplesmente executam. Eu lembro que, até contando uma história, se o professor me permitir, mas numa conversa informal com uma pessoa, ela havia me perguntado assim, mas e se, supondo que né, quando surgirem os veículos automáticos, né, se um carro lá tá na pista e de repente ele vai sofrer um acidente, se ele joga para um lado ele acerta uma pessoa, se ele joga para o outro ele acerta muitas, qual que ele vai escolher? Foi isso que eu pensei, bom, depende da ética de quem programou. Né? Se o programador for inescrupuloso e colocar assim, mate o máximo de pessoas possível, a máquina vai fazer, porque ela não questiona, ela simplesmente obedece. E o oposto também, mate o mínimo possível de pessoas, ela também vai fazer, ela não vai questionar. Então, por isso que entra naquela questão da consciência né, de quem utiliza a tecnologia e principalmente entender quem está por trás dessa programação. Né? Então, né, entra agora, voltando para a parte dos profissionais, desde que sejam respeitados os limites éticos, né, de cada uma das áreas, eu acredito que não. Por outro lado, aí entra na questão, né, tudo são contextos e tudo deve ser avaliado. Por exemplo, entra naquela parte das artes digitais. Eu fiquei sabendo que já existem artistas especializados, por exemplo, em artes 3D no estilo da Pixar, que ficaram incomodados com isso, né, com essa inteligência artificial. Aí entra na questão, né, cada contexto é um contexto, ele precisa ser avaliado, precisa ser discutido e aí sim essa tecnologia precisa ser desenvolvida, né. E claro, daí vai da sociedade
com consciência também verificar isso, cobrar isso se for necessário, sempre com muita consciência e senso crítico, óbvio, né? Não é só reclamar, criticar, dizer que não funciona, dizer que vai ser o apocalipse, que realmente isso não leva a nada, né? Com certeza. Bom, é um assunto muito interessante nessa questão da IA. Então, realmente, a gente vê que sempre vai ter um profissional, um programador ali por trás. E essa questão da ética, na verdade, é algo meio, como que eu posso dizer assim, é contraditório, né, dentro da inteligência artificial. Sim. Porque existem práticas obscuras como qualquer outra área. Na indústria existiu, e eu acho que qualquer advento tecnológico que surge, existem práticas obscuras para colocar ele no seu devido lugar, né? Para que possa atender os interesses ali de diversos governos, de diversas pessoas, né? Então a gente nunca vai saber, ter muita transparência em relação a isso. É a mesma coisa em questão aos algoritmos, né? Dessas novas plataformas, como o próprio ChatGPT, né, que a gente tem falado aqui. Com certeza. Bom, Sr. Paulo, foi um prazer imenso recebê-lo. Eu que agradeço. Você dar as suas contribuições e falar sobre os aspectos sociais e educacionais da inteligência artificial. Eu abro aqui o espaço para o professor fazer as últimas considerações. Então, professor André, muito obrigado. Agradeço a todos pela atenção. Espero ter respondido as perguntas, espero ter contribuído o mínimo que seja com meus conhecimentos e eu agradeço muito pela participação. Você que não é o nosso aluno ainda, acesse o nosso site www.uninter.com e procure o seu curso de interesse dentre os mais de 400 cursos em diferentes áreas, inclusive na área de tecnologia e informação. Nós temos o curso lá de pós-graduação Lato Sensu, na área de ciência de dados e inteligência artificial, já que é um assunto que a gente tratou aqui. E convidamos você a acompanhar os nossos próximos programas no ano que vem. Agradecemos aí a sua audiência e até a próxima. Até mais.